E aí, Olá, tudo tudo bom? bem? Tudo ótimo. Você, tudo bom? Tudo bom também. Tava falando aqui que tem muita gente que nem sabia que existia essa parte da casa chamada cozinha, né? E que Pois é. está redescobrindo agora, né? Mas antes da gente entrar no assunto, eu falei aqui mais ou menos sobre você, Vinícius. Conta aí um pouquinho da tua história na cozinha. Então, eu descobri a cozinha, na verdade, desde muito novinho, porque eu sempre morei com meus avós. E minha avó era aquela avó de. Ela já faleceu, mas era aquela avó de. Passava o dia inteiro na cozinha, mesmo de historinha e tal. Minha família é muito grande também. Sempre teve muito parente aqui em casa todo dia, porque é a casa da avó, né? Então Uhum, ela estava sempre cozinhando e eu sempre do lado. Ela não gostava muito não, que ela falava que o lugar de homem não era na cozinha. Ela era meio conservadora, uhum, mas eu ficava do lado dela de qualquer jeito. Mas eu nunca tinha pensado em fazer isso como uma coisa profissional, até porque nunca vi na minha vida como uma profissão. A gente sempre pensa em ser médico, engenheiro, as pessoas meio uhum. que forçam a gente a essas coisas mais tradicionais, né? E aí, quando eu estava no ensino médio, eu fui para uma daquelas palestras vocacionais e tal, para descobrir as coisas. E eu assisti uma de gastronomia, eu falei, meu Deus, como é que eu nunca pensei nisso, né? E aí Nossa, essa escola é comecei ótima, né? De nisso. levar uma profissão que não é óbvia, assim, né? Pois é, tipo, tinha em cada sala tinha uma profissão com palestrantes e aí você podia rodar onde quisesse. E quando eu vi gastronomia, eu falei, nossa, que ótimo. E aí eu estava no terceiro ano e aí eu falei, vou fazer um curso de cozinha para ver se eu gosto disso mesmo. Que aí, na hora do vestibular. E aí eu fiz um curso no Senac, me apaixonei, falei, é isso que eu vou fazer mesmo. E aí parti para graduação. Graduação de gastronomia, em alguns lugares, é 4 anos. Mas como é um curso tecnólogo, a minha foi de 2 anos e meio, que a maioria dos lugares é de 2 anos e meio. Então, com 20 anos, eu já estava formado em cozinha. Caramba. E aí, esse primeiro curso que eu fiz foi com 16 anos, se eu não me engano. Então, desde os 16 anos, eu já entrei nesse meio aí da cozinha. E hoje você tá com E quantos aí, anos? tô com 30 agora. Uhum. Ou seja, Tem já tem bastante aí tempo já. 14 anos de 14 anos, experiência. isso. E aí, depois que eu saí da faculdade, eu fiz um curso, eu fui lá pro sul, na Serra Gaúcha, fazer um curso de especialização em cozinha italiana. Então, na verdade, eu nunca tive formação de fato em confeitaria, mas é porque gastronomia abrange tudo, né? E o meu foco que eu mais sempre gostei foi confeitaria. E Uhum. acabou que eu me direcionei para esse lado. Logo que eu voltei desse curso, que eu fiz com um grande amigo meu de Ferrari, que eu dava aula até aqui no curso dele aqui em Niterói, eu comecei a dar aula junto com ele, ele me chamou para dar aula, comecei a dar aula, e aí minha trajetória sempre foi disso, assim, no começo eu dava aula das coisas mais básicas, de doce e tal, mas aí o negócio de dar aula é legal porque você acaba sempre tendo que pesquisar muito, né, e para poder ensinar e tal, e aí cada vez você vai se aperfeiçoando mais, eu dava aula de cozinha salgada também, hoje eu estou mais focado só na confeitaria, eu dou aula numa universidade aqui de Niterói. Não é graduação, é um curso de extensão. Mas aí eu Uhum. dou aula nessa universidade já tem mais ou menos 5 anos. Uhum. E aí estou mais focado na confeitaria e panificação mesmo. Mas a cozinha sempre foi minha paixão. Assim, eu gosto muito de cozinhar também. Cozinha salgada. Legal. E você brilhou lá no GNT também, né? Pois é, foi. Eu gravei em 2014, mas foi ao ar em 2015. Foi a primeira temporada do Que Seja Doce. E aí fiquei nervoso, desesperado. Meu Deus, por que me inscrevi nisso? Mas aí deu tudo certo, foi ótimo, uma experiência muito legal. Bacana. E aí, Vinícius, você já deve, imagino, ter recebido muitas perguntas de gente, amigos, etc., que não entendem nada de cozinha e que querem se aventurar, né? Quais são as dúvidas, assim, que mais chegam para você? Olha, as pessoas. Eu tava rindo com meu irmão ontem, que ele me mandou uma receita. E a receita tinha. O primeiro ingrediente era uma lata de milho. Aí no segundo era meia medida da lata de óleo. E aí ele me mandou mensagem perguntando: é, meia medida da lata de óleo é o quê? É meio litro? Eu falei, não, é meia medida da lata de milho. Então aí eu me toquei e falei, meu Deus, as pessoas realmente, quem não está acostumado a cozinhar, tem umas dúvidas que a gente Sim. nem imagina mesmo, né? Porque é uma coisa que fica ali. E tipo, as pessoas mandam dúvidas que você, todo dia, toda hora, as pessoas ficam mandando, como é que faz tal coisa? Pedem receita toda hora, né? E Aham. as receitas, as perguntas são as mais básicas do mundo, assim, coisas que a gente não. Uhum. Vamos para a primeira, então. Minha Vamos. amiga Gabriela de Palhano, repórter lá da TV Globo.
está perguntando, como fazer uma carne moída e não deixar tão engordurada? Tem um Então, segredo? o legal é você comprar cortes de carne que não sejam tão gordurosos, né? Por exemplo, o patinho, que as pessoas usam muito para fazer carne moída, é excelente porque não tem tanta gordura. Se você já usar Uhum. um corte como... A alcatra também não é tão gordurosa, mas já tem mais gordura. Então, depende muito do corte. Isso que é fundamental. Se você usa uma carne que é muito gordurosa, a sua carne moída inevitavelmente vai ficar muito gordurosa. Então depende da carne. Isso. Patinho e acém eu acho que são carnes muito boas para fazer carne moída. Mas o Isso, patinho é que fica mais sequinho. aham. E são, como você vai ver, uma pergunta de alguém que não domina muito o negócio. Essas são carnes mais baratas ou mais caras? O patinho não é das mais baratas. O acém você já consegue com preço mais barato. Pá, acém, só que aí já são um pouquinho mais gordurosas. Uhum. Tá? Quanto mais limpinha a carne, infelizmente, mais cara é o preço dela. Mas em média, o preço da alcatra, que hoje está variando em torno de 20, R$ 25 o quilo. Uhum. Mas rola, por exemplo, de você limpar a carne e depois moer? Mas aí você não vai conseguir moer isso em casa também, né? Pois é, você tem que ter um moedor e também você acaba tendo um desperdício muito grande. Talvez não compense você pagar mais barato, por exemplo. Aí você vai pagar o apá ou a 100 por R$ 16 e vai perder quase a metade dela limpando. E aí acaba que não vale a pena. Entendi, entendi. Aproveitar e dizer pro pessoal aqui, quem está chegando, para fazer que nem a Gabriela fez. Manda a pergunta numa caixinha de interrogação que tem aqui, na verdade tem embaixo do Vinícius, aqui tem uma interrogação. Manda por ali, porque nos comentários a gente acaba se perdendo aqui e aí pode passar alguma coisa batido. Não que eu não seja muito habilidoso, mas, por exemplo, sei fazer arroz. Porém, para fazer um arroz... eu descobri que tem um temperozinho industrializado que você compra, que o arroz fica soltinho. Às vezes que eu fiz sem isso, o arroz ficou todo grudado. Tem algum jeito de fazer um arroz mais soltinho, sem ser com esse pozinho que tem um monte de coisa ali dentro que mata a gente por dentro? O ideal é não usar o pozinho. O legal, a gente fazer arroz, uma coisa muito importante é fazer o refogado primeiro do grão do arroz. Você pode botar cebola, alho, se gostar, mas se não gostar, nem precisa. O importante é você botar um pouquinho de óleo ou azeite e deixar esse arroz ele fritar um pouquinho ali, que a gente chama de selar, né? Por quê? Isso vai impermeabilizar esses grãos para não liberar tanto amido. Se você tem muita dificuldade, uma coisa que você pode fazer também é lavar bem o arroz, né? Tem gente que fala que não precisa, mas quando você lava o arroz, você tira o excesso de amido. E o amido acaba deixando ele empapado, se você não tem muita experiência. Então, antes de fazer o arroz, lavar bem em uma peneirinha ou naquele recipiente próprio para lavar arroz mesmo, até a água começar a sair transparente, porque no começo ela está saindo bem branquinha. Aí você lava até ficar transparente, deixa uns 15 minutinhos ali para o arroz dar uma secada, aí você faz esse processo de selagem, que você vai fazer no azeite ou no óleo um pouquinho, até o arroz começar, você vai ouvir uns estalinhos, como se estivesse dando uma fritadinha mesmo. Uhum. Ouviu esses estalinhos, aí está pronto para você colocar a água. Aí isso ajuda bastante. Outra coisa é não exagerar na quantidade de água. Uma proporção ideal que geralmente usam é para cada medida de arroz, 2 de água. Tem gente que fala para botar 3 e tal, aí acaba que fica empapado porque ele demora muito a secar, o grão fica muito molengo. Então, no máximo, 2 medidas de água para cada de arroz. É bem legal. Eu sempre coloco o dobro de água pro que eu coloquei de arroz, é isso, né? Isso. Exatamente. Agora, esse negócio de lavar arroz, nunca fiz isso na vida. Deveria ter feito? Experimenta, porque aí tira o excesso do amido, facilita bastante para ele ficar soltinho. Boa. Falando em arroz, a Vera Iris, grande professora Vera Iris, está perguntando aqui em relação ao arroz parbolizado. É bom? O arroz parbolizado é engraçado, que antes de eu conhecer, eu achava que o arroz parbolizado ele é mais industrializado que o arroz branco, né? Mas, na verdade, ele é uma classe intermediária entre o arroz branco e o integral. Ele não é tão processado quanto o branco, mas também não é tão integral quanto o integral. Ele é bom porque ele é muito mais fácil de fazer soltinho. Dificilmente você vai fazer o arroz empapado. E se você não gosta do arroz integral, ele tem mais fibra do que o arroz branco. Então, é uma alternativa legal também. O problema é que nem todo mundo gosta. Para risoto? Não. O arroz para risoto é arbóreo, carnalole,
Estou Ah, confundindo o tá. nome aqui, mas são outros tipos de arroz. O Tá. arroz parbolizado, as pessoas chamam de arroz amarelo. Ele vende junto com os arroz normais mesmo, mas vem escrito parbolizado. E ele é mais Hum, amareladinho quando você cozinha. Só que tem gente que não gosta porque ele fica meio impermeável. Por exemplo, você vai comer com um estrogonofe, o arroz branco, ele cria aquela aderência, fica Aham. gostoso. Ele não, ele parece que é impermeávelzinho, aí ele não junta direito, sabe? Tem gente que tem implicância por conta disso. Eu acho bem gostoso. Entendi. E faz do mesmo jeito. Mesma maneira. Só que ele dificilmente vai ficar empapado, só se você se esforçar muito, mas não Tá. consegue não. É Talvez eu igual arroz consiga, viu? integral. Não, não subestime o meu fracasso na cozinha, talvez eu consiga. É, o Maurício está perguntando o seguinte: dá para cozinhar feijão sem usar a panela de pressão? Medo, colocou Dá, ele entre parênteses. Eu também morro de medo, acho que eu nunca usei na vida uma panela de pressão. olha, você vai gastar bastante gás, mas claro que dá sim, não tem problema nenhum. Mas eu não sei quanto tempo, porque eu nunca fiz, mas você vai, pelo menos 1 hora, provavelmente, ele vai ficar cozinhando ali É, na mas panela. o método é o mesmo, só vai mudar o tempo, é isso? Exatamente. O que acontece? Na panela de pressão, a gente cobre, bota 2 dedinhos acima de água. Quando você cozinha na panela normal, essa água vai ficar evaporando com mais facilidade, né? Então é possível que você tenha que ir acrescentando água para ele não secar e queimar. Então você tem que ficar acompanhando o processo. Ou seja, é melhor fazer na expressão, né? Exatamente. E por que as pessoas têm tanto medo, as pessoas como eu, da panela de pressão? O que a gente pode fazer errado que pode dar problema ali? Então, panela de pressão é uma coisa. O ideal é não comprar aquelas mais baratas do mundo. Não precisa ser uma panela muito cara, mas tem umas que vendem aí por R$ 30 nas lojas que você vê assim, não vai dar certo. É uma coisa. Eu Porque compraria essa, inclusive. exatamente. É legal você ver se as pecinhas estão todas bonitinhas, mas tem gente que não tem noção nenhuma e faz o quê? A panela de pressão geralmente vem com um limitezinho dentro, indicando. As mais baratas às vezes não, mas o máximo que você deve encher da panela de pressão é 3/4 dela. Uhum, Nunca vai botar ela até a boca, porque a probabilidade de acontecer um acidente é grande. uhum. E é aquela coisa, assim, tem gente que a panela de pressão não está funcionando mais a pressão direito, aí vai, ajusta com uma colherzinha, bota a colher entre a tampa e a panela para fechar direito, faz aquelas gambiarras que a gente adora fazer, e a panela de pressão não é o indicado fazer esse tipo de coisa, né? O ideal é você ver que ela está totalmente íntegra para utilizar, porque de fato é perigoso, né? Eu já vi algumas pessoas que estava cozinhando feijão, e aí é o estrago na cozinha, porque afunda o fogão, fura o teto e fuja a panela, a cozinha inteira de feijão. É um estrago. Eu Sério? nunca vi ninguém. Você já viu alguém nessa situação? Minha ex-sogra, ela aconteceu isso, eu não estava na casa, mas foi uma coisa assim, o fogão afundou completamente e o teto furado. É surreal. Caramba. Mas ninguém se machucou. Eu nunca ouvi a Aham. história de ninguém se machucar. Eu acho que é uma explosão que acontece mais assim, embaixo e em cima, sabe? Uhum. Mas você pode se queimar, porque voa feijão, o que tiver ali dentro de uma panela inteira. Então tem que tomar esses cuidados, não é para fazer gambiarra com panela de pressão. Uhum. Mas ela não é. Se você usar seguramente, com todas as regrinhas básicas, não tem problema nenhum. Eu vi aqui a Gabriela falando que já viu explodir 2 vezes. Só aquele barulho já parece pra mim, sei lá, uma trilha sonora de filme de suspense. Aquele... Fala aí, vai explodir, esse negócio vai explodir a qualquer momento. Só isso já me deixa tenso, eu prefiro não. Todo mundo fica meio medroso mesmo. É. Mas fazendo direitinho não tem problema não. Hoje em dia tem umas que tem. Aquelas mais antigas fecham com um pininho, né, com uma alcinha. Hoje em dia elas já fecham, as mais moderninhas já fecham de forma bem mais eficiente, então é muito menos arriscado. Entendi. Ó, a Lilian tá perguntando qual é o segredo de um bolo fofinho. Olha, bolo fofinho tem muitos segredos, mas algumas coisas que as pessoas costumam fazer errado você está fazendo bolo, aí bota o fermento e esquece de botar ele no forno ou demora para botar no forno. Uma coisa fundamental o fermento, em geral, as marcas de fermento reagem com a umidade, não com o calor. Então, assim que você bota na massa, ele já começa a reagir. Por isso que a gente fala, a última coisa para botar em um bolo é o fermento. Por quê? Botou, ele começa a agir. Se você não leva para o forno, ele vai reagir do lado de fora. Então, quando você levar para o forno, ele não vai crescer direito e vai ficar solado. Tem fermentos, algumas marcas que falam, só reage com calor, mas dificilmente. E aí, acaba que se você não lembrar disso, é melhor criar esse hábito. Sempre fermento por último. Outra coisa,
as pessoas batem na batedeira o bolo, mas uma coisa importante é, na hora de colocar a farinha, você coloca fora da batedeira, geralmente com uma espátula. Se botar na batedeira, é para bater bem rapidinho. Por quê? A farinha, ela quando é muito trabalhada, ela desenvolve o que a gente chama de rede de glúten, que é o que a gente precisa para fazer o pão. E aí o que acontece? Se desenvolver isso num pão, é ótimo, porque a gente precisa dessa elasticidade no pão. Mas na massa de bolo, não, porque fica pesado. Então, você pode bater bem os ovos com açúcar, manteiga e tudo, mas na hora de botar a farinha, é legal botar com uma espátulazinha bonitinho do lado de fora, para não ter muito trabalho dessa farinha e a massa não ficar pesada. Isso é uma coisa importante também. Nossa, não que eu já tenha usado a batedeira para fazer um bolo, porque nunca fiz isso na vida. Mas, como é que é um negócio? Porque eu imaginava que tipo, ia jogando tudo ali dentro e batendo. O que faz então, com a farinha? Um bolo básico, por exemplo, você vai geralmente bater manteiga com açúcar até ela ficar esbranquiçadinha, depois você acrescenta os ovos, e aí por último você acrescenta leite e farinha. Essa farinha, se você acrescenta na batedeira, você vai trabalhar muito ela. E essa farinha trabalhando muito desenvolve o que a gente chama de rede de glúten. Essa rede de glúten, o que é? Vocês já devem ter ouvido falar de sovar pão, né? Que é muito importante sovar o pão, porque o pão precisa ficar elástico. Então a gente precisa desenvolver a rede de glúten. Por quê? Com o fermento do pão, ele vai liberando gases que precisam ficar aprisionados ali dentro dessa rede. Então é legal ser elástico. O bolo, a gente não quer isso, que a gente usa fermento químico. O fermento químico, ele faz o quê? Ele basicamente vai criar uma espuminha ali dentro do bolo que vai crescer. Então não precisa de nada elástico. Pelo contrário, se tiver elástico, não vai crescer, vai solar. Então é por isso que o legal colocou a farinha, mexe o mínimo possível, só para misturar mesmo. Entendi. E o fermento coloca por último. Eu acho que por último. Eu estou sendo uma pessoa muito abençoada na cozinha, porque às vezes eu faço bolo, mas eu não uso a batedeira. E eu nunca soube que tinha que colocar o fermento por último. Foi por sorte, assim, que isso não deu errado mas até hoje. Se você já faz, por exemplo, você fez o bolo, mesmo não botando por último, já leva para assar, vai dar certo. O problema é se você ficar enrolando muito depois de botar o fermento, entendeu? Entendi. Bom, do bolo, a gente vai agora para a feijoada. A Denise Pontes, beijo pra você, Denise, tá perguntando como que faz para poder tirar o sal da carne seca sem tirar o sabor da feijoada. Eu acho que o ideal é você fazer o dessalgue dela sem ser ferventando. Tem muita gente que esquece de deixar, às vezes, 12 horas ou de um dia para o outro, dentro de um recipiente com água na geladeira mesmo, e vai trocando essa água umas 3 vezes, é o suficiente para tirar o sal. Mas a pessoa não fez isso ou decidiu fazer uma feijoada de última hora, e aí tira o sal como? Ferventando essa carne seca. Então, bota a água, leva para ferver, joga a água fora. E repete esse processo umas 3 vezes. Nisso você já vai perdendo sabor. Então, o ideal é você fazer o dessalgue sem ferventar, né? Levando umas 12 horas. Também tem gente que vai deixar 2 dias dentro da água tirando sal. Aí acaba que vai perder sabor também. É só usar a moderação e não ferventar ela, que aí ferventando você já acaba tirando grande parte do sabor dela. Eu já perdi uma vez todos os ingredientes, todas as carnes da feijoada. Não, calma, não fui eu que cozinhei a feijoada, não me julgue. Exatamente porque eu não sabia fazer uma feijoada, eu contratei uma pessoa para fazer a feijoada. E aí a única coisa que ela me pediu foi, olha, no dia anterior, coloca a carne numa bacia, numa coisa com água para poder ir dessalgando e tal. Aí eu coloquei na sexta-feira à noite, no sábado de manhã, eu fui trabalhar e voltei, sei lá, umas 6 da tarde. A carne estava toda estragada. Tipo, você deixou do lado de fora? Eu deixei do lado de fora, em cima da pia. As pessoas costumam fazer muito isso, né? Porque a carne seca não estraga, é salgada. Mas você está botando na água para tirar o sal. E ainda acrescenta umidade. Aí o problema é seríssimo. Ainda mais no Rio de Janeiro, né? Exatamente. E aí as pessoas já estavam chegando lá em casa para feijoada. Foi bem legal, foi uma experiência única. Bem legal. O supermercado ficou feliz, que eu estava voltando lá para poder comprar tudo de novo. Alguém perguntando sobre arroz ainda aqui, o negócio do arroz fez sucesso. Ó. Adílio, qual arroz integral é mais saudável? O simples ou aquele acrescentado de vários outros grãos? Ah, tá. Então, todos eles são saudáveis, principalmente porque são mais ricos em nutrientes e fibras do que os outros, né? Então, não vai fazer muita diferença. O que vai mudar muito é o preço e o sabor. O que tem vários grãozinhos, às vezes tem pedacinho de cenoura e tal,
geralmente é bem mais gostoso, né? Mas não de ser saudável muito mais que o outro, pode até fazer uma diferença, mas nada que vai ser considerável para a sua saúde. Nada que... Os dois são tão bons, um é tão bom quanto o outro. Entendi. A Lilian está perguntando o que é mais fácil fazer, doce ou salgado? A confeitaria é mais exata? Gente, eu pensei que isso aqui ia ser uma conversa para pessoas que nunca tinham pisado na cozinha, mas o pessoal está, né, perguntas elaboradas aqui. Então, tem muita gente que acha que confeitaria é um bicho de 7 cabeças, porque na confeitaria você precisa seguir regrinhas mais exatas do que na cozinha salgada, que você já vai fazendo tudo a gosto, botando do jeito que você quer. Porque na confeitaria, se você não segue as regras, você vai talhar o doce, você vai solar o bolo, você vai fazer esse tipo de coisa. Eu acho que não é mais difícil, é mais prático. Por quê? Quando você vai pegar uma receita de confeitaria, você tem todo o passo a passo, uma boa receita, claro. Tudo certinho que você tem que fazer. Tem que pesar as coisas certinhas, quantos gramas certinhos você tem que pesar, temperatura de algumas coisas, o que você tem que fazer, como você tem que fazer. Então tem tudo muito mais exato. No começo pode dar um pouco mais de trabalho, mas com isso você acaba ficando mais organizado na cozinha e vai entendendo os processos melhor. Então acaba te trazendo benefícios até para a cozinha salgada, né? Porque você consegue fazer as coisas com mais organização e consegue entender mais o que você está fazendo, né? E aí você consegue ser um melhor cozinheiro. Eu acho que confeitaria não tem que ser esse bicho de 7 cabeças. As pessoas têm que... É só ter paciência. No começo você acha que é tudo muito mais difícil e tal, mas depois você vai vendo que, na verdade, é mais simples. E por que na confeitaria tem, digamos assim, esse manual de instrução, esse passo a passo mais certinho na receita do que na cozinha salgada? Então, porque acaba que você tá... A confeitaria é mais química, né? Você está reagindo uma coisa com a outra, você está misturando leite com gema e isso pode talhar. Na cozinha salgada isso já não acontece tanto, né? Você está... Por mais que aconteça, não é tão intenso, né? E também tem outra coisa. Na cozinha salgada, geralmente você cozinha tudo, né? Tudo vai ao fogo, vai assar. A cozinha doce não, nem sempre, né? Às vezes você vai usar gelatina, você tem que entender como é que a gelatina funciona. Às vezes você vai fazer uma mousse que nem leva gelatina, só clara em neve, mas você tem que saber como é que ela não vai assar e pode ser que dê errado só porque você não mexeu direito e tal. Então acaba que é uma coisa mais... As reações da confeitaria são mais complicadas para se obter os processos, né? Então acaba por isso, eu acho. E por que nas receitas salgadas, sobretudo, as pessoas escrevem assim, não sei o que, a gosto. Tarará, a gosto. Se eu soubesse fazer isso, eu não estava olhando aquela receita, não é mesmo? Por que não coloca ali 1 colher de sal, 2 colheres de sal? Esses dias, você conhece um prato típico lá do Espírito Santo chamado torta capixaba? Eu sou de lá. E aí eu pedi pra minha mãe, me manda a receita que eu vou fazer agora e tal. E aí a receita era assim, que ela escreveu, né? Não, aí você vai colocando, aí você vai vendo, vai mexendo, e aí você vai sentindo. Tipo, não, gente, coloca o negócio ali, né? Não é melhor? Então, a cozinha salgada tem essa liberdade, porque as coisas que você vai acrescentar não vão interferir no ponto do preparo. Então, por exemplo, eu gosto de mais sal, eu posso botar mais sal sem problema, que não vai estragar a comida. Óbvio, se você exagerar, vai. Mas na confeitaria, por exemplo, é diferente. Eu gosto de coisas mais doces. Eu pego a receita do bolo e boto mais açúcar, não vai dar o ponto que eu quero. Então, tem esse problema. O bolo vai desandar. A sua feijoada, se você botar mais sal, vai ficar salgada, mas ela é uma feijoada ainda. Ela não estragou. Entendeu? Então, tempero é mais assim, né? Na confeitaria também tem isso. Por exemplo, se eu gostar muito de baunilha, eu posso botar lá. A gosto. Eu posso botar baunilha pra caramba que não vai estragar. Mas os temperos, em geral, são coisas mais a gosto. E cozinha salgada é muito tempero, né? Sim. Entendi. Olha, Agui Rodrigues, tá perguntando, você conhece pinhão? Cozinhar sempre na panela de pressão, pinhão? Eu não tenho muita experiência em cozinhar pinhão. Já comi muito pinhão, mas eu comia muito quando ia para Campos do Jordão, quando era novinho e tal. Mas eu sei que se cozinha realmente na panela de pressão, porque é muito mais fácil. Senão, ele parece, assim, não parece, mas lembra a castanha portuguesa. O formato é bem diferente, mas o método de cozinhar é o mesmo. Você vai cortar a pontinha e levar para a panela de pressão para cozinhar. Ele é muito firme, então é igual o feijão. Não tem problema nenhum você cozinhar fora da pressão, mas você vai ficar horas ali cozinhando. Então a pressão facilita bastante a vida. Então tem que vencer o medo O ideal é isso. Para quem não
não entende nada de cozinha, não está acostumado a cozinhar, e aí nesse momento agora está tendo que se virar. Você acha que tem algum, digamos assim, algum método que é menos difícil? Por exemplo, é melhor fazer coisas no forno ou é mais fácil fazer coisas no fogão mesmo? Ou no micro-ondas? Eu acho que o fogão é sempre mais prático, mas uma coisa que eu acho importante se você não está acostumado com as coisas, procura. Hoje a gente tem a facilidade da internet maravilhosa, né? Que tem videoaulas pra gente de tudo quanto é coisa que você quiser. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem esses tutoriais rapidinhos, de 30 segundos, que ensinam a fazer uma coisa como uma mágica. Quem não está acostumado a cozinhar, não seguir por esse tipo de coisa. Procure videoaulas, ou a Rita Lobo, maravilhosa, o programa dela ensina tudo passo a passo, o que está acontecendo e tal, para você entender. Eu acho que essas videoaulas são maravilhosas para você que não tem noção nenhuma. Você consegue ver o passo a passo direitinho e tal. Mas eu acho que a forma mais fácil mesmo é no fogão. Forno é uma coisa mais complicada, porque você pode ressecar as coisas, queima com muito mais facilidade, e você não está olhando, né? Ele está trancado ali dentro. Uhum. Micro-ondas é a mesma coisa, né? Então acho que o fogão é a forma de ter o melhor controle ali para quem não tem experiência. E uma coisa importante você não está acostumado, usa fogo baixo, em geral, né? Para as coisas darem mais certo. Óbvio que tem casos não, por exemplo, falar para você fazer um bife, aí as pessoas perguntam, para você grelhar uma carne, o ideal é fogo baixo ou fogo alto? Fogo alto sempre para você deixar ela seladinha. Mas são exceções. No geral, o fogo baixo vai solucionar tudo e você tem menos risco de queimar alguma coisa. Tem algum prato que você acha que seja mais fácil, assim, um item de sobrevivência durante a semana, que você consegue, que é simples de fazer, que vai rapidinho, que não é uma coisa muito elaborada? Eu acho que um caminho simples é o macarrão, né? Que todo mundo adora. Não precisa ser um macarrão instantâneo, macarrão de verdade. Inclusive, macarrão integral tem muitas marcas muito gostosas hoje, né? Que você não precisa ficar comendo só massa normal, pode comer massa integral se você está preocupado em ser mais saudável. E o macarrão é só você cozinhar e você pode ter uma gama de molhos diferentes. Então é um prato que você consegue fazer de formas diferentes, né? O Isso eu arroz sempre é outra faço. O coisa. meu tem molho de galinha caipira, tem ali legumes, depende do pacotinho que está dentro. Depende entendi. De preferência sem o pacotinho. Mas o arroz é outra coisa que é muito boa para isso. Por quê? Arroz, sobrou um pouquinho de arroz, você mistura com o que está na geladeira, faz arroz de forno, né? Só jogar um pouquinho de queijo em cima. Faz arroz de É quê? maravilhoso. Super. Arroz de forno, vai pegando presunto, Arroz de forno é uma coisa milho, simples, tudo. O que é arroz de forno, gente? O arroz de forno é basicamente o que restou de ontem misturado com o arroz, né? Então, você pega frango desfiado, bota milho, queijo ralado, ervinhas, tudo que você tem, que você acha que vai ficar gostoso, você pode botar ali que vai ficar gostoso. Depois, bota um molhinho por cima, molhinho não, um queijinho ralado por cima e leva pro forno para gratinar, tá tudo certo. Maravilhoso, não E tem como aí o errar. tempo a gosto no forno. O Não. tempo, você fica vendo até ficar o queijo douradinho. Dourou o queijo, tá com cara de gostoso, porque tá tudo ali dentro, já tá pronto, né? Então é só É tipo finalização. aquele famoso mexidão, só que no Exatamente. Boa. Exatamente. Outra pergunta aqui, lembrando, quem quiser mandar, coloca naquela caixinha de interrogação ali embaixo, fica mais fácil da gente ver. Fazendo pizza. Gente, a pessoa sabe fazer pizza, que inveja. Se eu sovar a mais, vira massa de pão? Só traduzindo, sovar vem a ser amassar? Isso, sovar é o processo de você amassar a massa para ela ganhar aquela elasticidade que eu falei antes. Uhum. Então, na verdade, a massa de pizza não deixa de ser uma massinha de pão, né? Então, não é um grande problema. Se você sovar ela bastante, ela vai ficar mais elástica, vai conseguir fermentar melhor e provavelmente ela vai ficar mais fofinha, não tem problema nenhum. Uhum. Agora, existem receitas, é porque existem métodos diferentes, né? Existe gente que faz o que a gente chama de autólise, que aí a pessoa não precisa sovar ou não precisa sovar tanto. Que ao invés de trabalhar a massa, você deixa ela ali descansando, a farinha descansando com a água, para as reações irem acontecendo. Mas, em geral, isso daí é para a galera que entende mais de panificação, uma coisa mais avançada. Quem vai fazer pizza normal no dia a dia, pode sovar à vontade que vai dar tudo certo. Beleza. Mais uma pergunta aqui da Carla Peçanha. Tem segredo para fazer um peito bovino assado bem suculento? Ainda não acertei aqui. Então, o peito,
O A Carla interessante parece é... ser iniciada também, porque ela sabe o que é peito bovino. Se você puder traduzir antes o que é peito bovino... O peito é um corte de carne, assim como tem a alcatra, o peito é uma delas. Entendi. O peito, uma coisa importante é você cozinhar ele por bastante tempo. Ele não é uma carne que você vai cozinhar rapidamente. Ele demora bastante tempo. Só que se você cozinha ele aberto no forno, com o tempo o calor vai tirando todo o suco dela, vai tudo evaporando, né? Então o ideal é temperatura mais baixa, bem tampadinho com papel alumínio. Não adianta só botar o papel alumínio em cima se ele não tiver fechadinho nas laterais e bonitinho, porque o papel alumínio em cima não vai impedir que nada evapore se não tiver tudo bem lacradinho. E deixar ali em temperatura baixa por bastante tempo até a carne ficar macia. Se você faz aberto, ela vai ficar bem ressecada. Se por acaso você pode dar uma olhadinha de hora em hora para ver. Se por acaso você vê que está seco, é bom você ter um caldo, alguma coisa para você ir regando essa carne para manter ela sempre úmida. Mas aí você vai levantando esse papel alumínio e olhando, não tem problema? Isso. Não tem problema, é só... O papel alumínio é uma coisa engraçada, porque a gente acha que ele vai queimar a gente, mas ele tá lá dentro do forno, você encosta, o bicho não tá muito quente. Óbvio, toma cuidado, pega um paninho de prato, mas levanta, cuidado com o vapor que vai sair, para olhar e depois fecha de novo, não tem problema nenhum. Se rasgar, bota mais um pedacinho. Beleza. O que mais tem aqui? Ainda na pizza, ó. Minha pizza de sardinha, sola, será que é porque eu bato muito a massa depois que coloca a farinha? Não, então, o problema é diferente. No bolo, ela solaria, porque está batendo muito. Na pizza, isso já não vai acontecer. O que pode estar acontecendo é você está fazendo a pizza muito rápido, não está deixando ela fermentar direito. Porque o pão, a gente faz o quê? A gente faz a mistura, geralmente, sova bem bonitinho para ficar elástico e vai deixar ele fermentar até dobrar de tamanho, triplicar de tamanho, dependendo da receita. Quem está apressado, às vezes, não espera isso. E aí acaba que a massa fica muito pesada. Por quê? Quando fermenta, essa massa vai ganhando ar lá dentro, né? E esse ar vai ajudando. As reações vão acontecendo também de quebrar o glúten, essas coisas, para fazer uma massa mais levinha, bonitinha. Se você não está esperando o tempo correto, é um problema. E outra coisa, para fermentar, precisa de uma temperatura em torno de 40 graus. Então, tá no inverno ou tá num lugar fresquinho, não está essa temperatura, você pode deixar lá do lado de fora que ele não vai fermentar direito. Então o que você pode fazer é, com o forno desligado, você bota uma panela com água fervendo lá dentro e bota essa massinha dentro do forno junto, que aí aquele vapor lá dentro vai criar a condição melhor para essa massa crescer. Porque não adianta você botar o fermento e não ter temperatura. Então, tipo, coloca uma panela com água para ferver, quando ela ferver, desliguei, coloco ela dentro do forno desligado, e a massa lá dentro. Exatamente. Isso. Forno desligado. Porque aí tem gente que fala, mas e se o forno estiver baixinho? A temperatura mínima do forno geralmente é 140. Você não vai fermentar, você já vai assar e já era. Saquei. Tomar esses cuidados. Ítalo pergunta, qual o segredo para temperar a carne suína? Tem diferença de carne suína para bovina, para frango? Então, a carne bovina, geralmente a gente não tempera tanto quanto a suína, mas eu acho que é mais uma questão de costume. Se você botar sal e pimenta também, só sal e pimenta na carne suína vai ficar tão boa quanto. Mas em geral as pessoas gostam muito de acrescentar limão, ou botar um vinho, que a acidez combina muito, porque a carne de porco geralmente tem aquela camada de gordura mais presente, né? Mas temperar é a gosto. Então assim, você pode fazer o mix dos temperos que você gostar, não tem problema nenhum, não tem um segredo. É coisa de gosto seu mesmo. É aquele famoso a gosto que a gente falava. Exatamente, é o a gosto que você estava falando. Você falou de colocar vinho. Eu sempre ouvi que para cozinhar, no que você vai cozinhar, você coloca um vinho que seja um vinho mais vagabundo. Faz sentido isso? Então, tem essa rixa aí. Tem gente que defende até a morte que tem que ser um vinho mais vagabundo, e tem gente que fala que tem que ser o vinho que você está cozinhando para ter a mesma experiência. Eu acho complicado você usar o mesmo vinho que você está bebendo para cozinhar, porque às vezes você está bebendo um vinho caríssimo, e de fato, você botando na comida, ele vai perder algumas propriedades, não vai ficar a mesma coisa. O que eu acho é moderação e bom senso. Você não precisa comprar aquelas sangrias, aquele vinho horroroso, intragável para temperar. Mas também não precisa ser um vinho caríssimo. Um vinho razoável, com um preço bom, que dê para
que você acha razoável para estar fazendo um prato, não tem problema nenhum, vai ficar uma delícia. Uhum. Mas então, se você passou ali no mercado, viu aquele vinho assim escrito R$ 9,90, não compra esse não, gasta um pouquinho mais. Melhor não, exatamente, não precisa, nem muito, nem tão pouco, né? Uma coisa mais, o equilíbrio sempre. A Lilian está perguntando, meu sonho é saber flambar, eu morro de medo, o que fazer? Flambar é quando dá... explica aí, o que é flambar? Então, flambar geralmente a gente faz o quê? A gente bota alguma bebida alcoólica, destilado de preferência, né, que tem um teor alcoólico bem alto, e aí você bota fogo para esse álcool evaporar e esse fogo ali dá uma caramelização no alimento, né? Não tem muito segredo. O ideal é, assim que já está tudo preparado, porque tem gente que faz o quê? Pega a bebida, joga, aí vai procurar a caixa de fósforo ou o que for usar para acender. Já deixa tudo no esquema bonitinho, jogou a bebida, pega o fósforozinho, se quiser você pode até acender o fósforo e jogar lá dentro. Depois você tira o fósforo, não tem problema, porque é melhor do que se queimar. Então, acender o fósforo, joga lá dentro e é só esperar. Não tem problema nenhum. E volta na casa aí. Você tá lá a panela. Você vai jogar ali dentro o que você vai estar usando para fazer essa chama, né? Uhum. E risca o fósforo e joga ali, é isso? Isso, pode jogar. Se você tiver segurança, você pode só encostar o fósforo e tirar, mas eu acho que é mais seguro. Só joga o fósforozinho lá dentro, depois você tira. Vou ter segurança, não. E é legal também o quê? Quando você vai flambar, por exemplo, está fazendo um ragu. E aí o ragu, ele tem fases, né? Quando você ainda está só com a carne. O ragu é um molho com a carne picadinha, refogado, italiano, né? E aí você está lá só com... Pensa que é uma carne moída. Tá com a carne moída. Tem uma hora que a carne moída ainda está soltando muita água. O ideal é você esperar secar um pouquinho para depois jogar essa cachaça, ou o que você estiver usando, e flambar. Porque se ainda tem muito líquido no preparo, essa bebida vai dissolver ali e não vai ter um efeito tão legal. Uhum. E qual é a diferença que traz no sabor ou na aparência quando você flamba? Então, o flambado é legal porque você vai dar um aroma, por exemplo, jogou uma cachaça lá dentro, você vai dar um aroma de cachaça, mas você vai rapidamente tirar o maior percentual alcoólico daquilo. Tá? Então não vai ter tanto sabor de caramelização e tal. O que vai acontecer é charmoso, as pessoas gostam porque é bonito, e também vai tirar grande parte daquele álcool, que às vezes só cozinhando, ele vai sair mais lentamente, o seu preparo fica muito carregado. As pessoas usam muito conhaque em estrogonofe e tal. Você joga o conhaque lá e deixa cozinhando, o gosto vai ficar muito presente. Então o flambá vai tirar esse excesso de álcool, esse excesso, para não ficar aquela coisa muito carregada. Parece que você está bebendo um shot de estrogonofe, né? Tô vendo aqui a Lulu tá dizendo que ela flamba pão na chapa e pipoca no micro-ondas. É possível isso? Eu acho que ela está fazendo... Se é a Lulu que eu estou imaginando, ela está fazendo uma piada. Ufa. Tá. Lulu magnética. É ela mesmo. Beleza. Fui trollado pela Lulu. Obrigado, Lulu. Um beijo pra você. Vamos ver aqui mais uma pergunta. Tarará. Tá. Paula Winder. Paula Winder nos acompanha lá dos Estados Unidos e pergunta: qual a dica para o brigadeiro não queimar no fundo? Isso aí a gente volta para aquilo que eu falei. Fogo baixo, o mais baixo possível, é o melhor do mundo para fazer brigadeiro. Tem que ter mais paciência, porque vai demorar mais, obviamente. Mas seu brigadeiro vai sair perfeito. Brigadeiro é uma coisa que realmente, principalmente se você não está muito acostumado, ele vai pegar muito no fundo, né? Porque ele carameliza muito rápido. Então, o ideal é fogo baixo e mexer sempre. Tem gente, aqui em casa, quando minha mãe nos vê mexendo brigadeiro, ela sempre fala: meu filho, vai talhar, não sei o que, não lembro o que ela vai açucarar. Eu falo: mãe, pelo amor de Deus, se eu não mexer rápido vai queimar. Então, brigadeiro, quanto mais rápido você puder mexer, melhor, porque o risco de queimar é menor. E o fogo baixinho também vai dar tudo certo. Agora, outra coisa, usar panela muito grossa, aquelas de ferro fundido, grossonas, ela acumula muito calor, ou aquelas de fundo triplo. Então, o ideal é usar uma panela normalzinha, aquelas panelas... Tem uma parede com uma espessura normal de alumínio e tal, porque aí não acumula tanto calor e é menos arriscado também. E para saber o ponto é quando ele desgruda do fundo, é isso? Quando você consegue enxergar o fundo? Então, isso aí eu acho que é a maior lenda da cozinha, porque depende do ponto que você quer. Para enrolar, isso legal. Aí...
Não, todo mundo fala isso, mas o brigadeiro para enrolar, dificilmente nesse ponto você vai conseguir enrolar, porque ele rapidamente já começa a desgrudar do fundo da panela. O que eu gosto é, você está mexendo o brigadeiro, aí ele vai, no começo ele vai ficar mais líquido, o leite condensado, depois ele começa a engrossar. Começou a engrossar, você está mexendo com a espátula, enquanto ele ainda está muito mole, você não consegue ver o fundo da panela. O fundo, não de desgrudar quando você vira, mas a espátula com os movimentos não te mostra o fundo da panela. Quando ele já está no ponto de enrolar, ao fazer o movimento lá da espátula, ele já está grossinho e não se espalha tão rápido. Então, você passou a espátula, fica aquele caminhozinho na panela. Eu gosto desse ponto. E não aparece o fundo, é isso? Não, aparece... Vai ficar aparecendo exatamente isso, vai ficar aparecendo o fundo da panela. É porque o que as pessoas falam é, você virou, tá desgrudando nas lateraisinhas, né? Uhum. Não é isso? Você viu que o brigadeiro já tá tipo soltinho da panela, tá pronto. Mas às vezes isso acontece quando ele ainda tá mole. Então, você vai mexendo. Quando você conseguir ver o fundo, fazendo um caminhozinho lá, eu tô sendo muito confuso? Não, eu aqui não tenho muita prática. Mas eu acho que porque você vai mexendo. Quando ele está muito mole, mexeu, ele espalha na mesma hora. Então você não consegue ver o fundo da panela. Não quer dizer que ele esteja soltando, mas você não consegue ver o fundo da panela. Eu passei ali, eu consegui ver o fundo, mas logo ele já vai cobrindo de volta, é isso? Exatamente. Quando ele está pronto, esse caminho fica mais tempo. Entendeu? Já não fecha na mesma hora. Ali. Exatamente. Entendi. Tá dando fome essa conversa. Ó, a Lilian tá perguntando, já que vocês falaram em pipoca, como fazer pipoca doce na panela? Então, tem algumas formas. Dá para limpar essa panela depois, né? Nem é tão tenso, não. Mas tem algumas formas. Eu acho que a mais prática, que eu acho que até que pipoqueiro faz na rua, é você vai botar óleo e açúcar direto com o milho na panela para fazer a pipoca. E aí vai fazer a pipoca normal. A diferença é, geralmente a gente bota só óleo ou manteiga e o milho. Nesse caso você vai botar açúcar junto. Nesse processo de ir fazendo a pipoca, com ela no fogo lá, você mexendo sempre, vai caramelizando esse açúcar e quando estoura ele já sai caramelizadinho. É a forma mais prática. Junta tudo. Junta tudo. Tem gente que faz o quê? Faz uma calda de açúcar, um caramelo, depois que a pipoca está pronta e mistura. Eu acho que é muito mais complicado, porque depois tem que ficar separando pipoquinha por pipoquinha, dá uma trabalheira. Eu acho que o método tradicional dos pipoqueiros é mais eficiente. Tá. E essa Junta limpeza tudo. depois da panela não é tensa, não? Então, fazendo desse jeito, geralmente não fica quase nada de açúcar na panela. Mas se ficar, é só botar água na panela depois e voltar um pouquinho pro fogo, que na mesma hora desmancha. Super tranquilo. Tá, beleza. Vinícius, você já... Não agora que você é craque, mas você já passou por alguma situação assim na cozinha de rolar uma lambança que você teve que jogar tudo fora, uma grande tragédia, aquele momento Ana Maria Braga, que o liquidificador tá aberto e voa tudo? Nossa, sim. Inclusive, quando eu participei do Que Seja Doce, tem uma cena que eu botei os ingredientes no liquidificador, quando eu levantei o liquidificador estava sem fundo. Então, até hoje acontece sem essas fundo coisas. Embaixo? Porque aqueles que soltam para lavar, era desses. Entendi. E aí eu fui super inteligente. O fundo estava ali, mas estava solto. Quando eu levantei, ficou tudo. Então, faz parte. Principalmente quando você está nervoso. Se a gente ficar nervoso, começa tudo a dar errado. Já passei muito perrengue. Quando a gente está fazendo encomenda, no começo, a gente fica tenso, né? Porque está fazendo coisa para os outros. A pessoa te pede, aí tem aquele prazo. Se der erro, ferrou. No começo, geralmente, é o caos. Mas pode ter certeza que depois você se acostuma, fica tudo tranquilo. Você nem acredita que está tão calmo. Tô te perguntando isso só pra gente se sentir assim, sentir que você é mortal assim como a gente, e não desesperar se algo der errado. O lance é continuar tentando. É continuar tentando. Ontem mesmo eu tava fazendo um cachorro quente, grudou tudo no fundo, porque eu esqueci lá. Eu sou o rei da tragédia, faz parte. Se não tiver emoção na cozinha, não tem graça. Show. Vinícius, vou te agradecer então. Eu que agradeço. Só aproveitar para você dizer aí, então, você falou que você dá um curso em Niterói, né? Isso, eu sou professor na Unila Salle, aqui em Niterói, do curso de chefe. Eu sou professor de confeitaria e panificação do curso de chefe aqui, que é um curso de extensão de 10 meses, super legal. Por enquanto está fechado por causa da quarentena, mas em breve estarão voltando. E você também, quem não tem habilidade para cozinhar isso tudo, você também pode suprir essa lacuna
E você faz doces também, né? Para entrega. Isso, eu faço doces também, faço doces para encomenda. Só entrar em contato comigo que tá tudo certo. Beleza. Vinícius, Muito obrigado, obrigado. foi ótimo. Eu que Aprendi agradeço. muita coisa, espero que as pessoas tenham aprendido também. E vou até tentar fazer um arroz sem o saquinho industrializado com temperos, com coisas que matam a gente. Por favor. Obrigado, Vai ficar obrigado, bem melhor. gente, ó. E eu vou deixar a live salva aqui depois. Quem quiser vai poder olhar. E pode visitar lá também o Instagram do Vinícius para conhecer todas as artes que ele faz. Quem Obrigado, tiver mais Vinícius. dúvida também, quiser mandar, pode ficar à vontade. Pronto. Obrigado, então. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.